Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela é que nem uma árvore, né? Você rega essa árvore cresce, você vai lá e colhe os frutos. E colher os frutos e comer desta árvore é se alimentar dela. Então a palavra de Deus, ela nos produz frutos, frutos que alimentam o nosso espírito. E nós estamos num tempo bem especial que é chamado o tempo da Quaresma, 40. Né? A palavra 40 no contexto teológico sempre é um tempo de preparação para algo maior. Então nós vamos ter aí vários 40, né? Com São Elias vamos encontrar a palavra 40, o povo de Israel, 40 anos, Jesus Cristo se retira por 40 dias. Então percebemos que o 40, ele tem várias situações aí no Antigo Testamento e Novo Testamento que aparece. E o que aparece não quer dizer ali que foram 39 anos e 40, ou foram 39 dias e mais 40 dias. E sim, é um dia, é um tempo de graça, um tempo de preparar-se para algo maior. Esse algo maior é o que Deus vai dar em graça para nós, ou graça para aquele que entrou nesse ciclo de preparação, o ciclo dos 40. E hoje a liturgia, ela está nesse contexto, está nos 40 nosso, Quaresma, e está também nos 40 do povo de Israel. Eu creio que a gente volta a atualizar sempre essa história do povo de Israel.
Como se chama isso aqui? É grego, né? Não, é hebraico. A palavra zakar. A zakar é a palavra recordar. Mas não é como recordar, eu quero recordar o meu passado, do tempo do meu avô, da minha avó. Não. O recordar, esse zakar, recordar no sentido bíblico, ele é uma atualização daquele acontecimento que passou. Então, recordar a história da salvação é fazer aqui e agora aquele acontecimento, reviver aquele acontecimento. Então é fazer parte daquele acontecimento, já não naquele tempo, mas no tempo de hoje. Então quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, lendo a história do povo de Israel, é atualizar essa história para hoje, o aqui e agora, e também o que essa história tem a ver com a minha história. Então não é ler um livro de história do passado, como às vezes a gente estuda a história, isso aconteceu lá e ficou lá, a gente só sabe na memória os dados que aconteceu no passado. Já a história bíblica é um atualizar ela constantemente. E por excelência, essa atualização acontece aonde nós estamos celebrando a palavra, que é na Eucaristia. Então aqui tem, durante 3 anos, mais ou menos, a gente passa por quase todas as leituras da Bíblia, participando da Santa Missa. Então nós atualizamos esses acontecimentos. E as leituras de hoje são as leituras muito bonitas, porque Deus é um Deus humano, é um Deus apaixonado, é um Deus entusiasmado. Tanto a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho fala de um Deus muito humano. A primeira leitura do profeta Jeremias, ele está falando deste povo, esse povo de Israel que Deus escolheu, pelo seu amor. Foi Deus que escolheu o povo de Israel, não foi o povo de Israel que escolheu Deus. Esse Deus tirou da escravidão este povo, educou no 40 anos, na peregrinação no deserto, essa caminhada em busca da terra prometida, foi um tempo de educação desse povo, esse povo se preparar para esta terra prometida. É como que Deus quis ir entrando nos corações deste povo. E o povo, como nós, a gente percebe que a nossa história com a história do povo de Israel é bem semelhante. O povo é de cerviz dura, cabeça dura, que vai caminhando e vai pecando, às vezes olha para Deus e às vezes tira o olhar de Deus e segue o seu trote. E é também a nossa história. Nossa história, estamos caminhando, chega um momento que a porca torce o rabo, aí a gente corre para Deus, a gente se afia a Deus e se agarra a Ele. Mas depois, quando na minha situação ficou mais tranquila, é como que a gente vai fazendo o caminho e vai se distanciando de Deus. E às vezes a gente diz, nossa, teve um momento que eu estava com muita fé, agora estou com pouca fé. Então o que é esse muita fé, pouca fé? Não é que você deixou de ser filho ou filha de Deus, mas essa sensação de que eu estou rezando pouco, estou fazendo pouco pelas coisas de Deus. Então a mesma história acontece com o povo de Israel. E Deus é tão apaixonado pelo seu povo, escolheu esse povo para ser a luz das nações. Esse povo tinha que dar testemunho para as outras nações. E esse povo foi se fechando em si mesmo. Em vez de ser testemunho, às vezes ele chegou a ser contra-testemunha desse Deus, que selou com ele uma aliança. Acompanhou ele na sua história de sofrimento, tirou do sofrimento da escravidão, levou para uma terra que era a terra deles próprio, e quis fazer um caminho com eles. E os profetas vêm aí sempre para chamar a atenção. Povo de Israel, olha os teus pecados. Dirigentes do povo de Israel, olha os teus pecados. Às vezes estão comendo a gordura das ovelhas. A gente tem a mesma história de antigamente, se nós formos escrever hoje, bate bem.
Então sempre o profeta estava chamando a atenção, principalmente das pessoas que tinham um rol importante na condução do povo, porque o povo sempre olhava para eles, pedia conversão. E agora chega na leitura de hoje de Jeremias, que é um profeta apaixonado por Deus, e ele percebe esse pecado do povo de Israel. Deus que amou esse povo, conduziu, esse povo vira o rosto para Deus. E aí ele vem falando, nós, povo de Israel, fomos infiéis a esta aliança que Deus selou conosco. Eis que vem a nova aliança. Ele fala aqui, na primeira leitura, primeira vez que fala aqui desta nova aliança. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Então o profeta Jeremias já está prefigurando um novo acontecer divino com este povo que está sendo infiel a ele nessa caminhada. E é como nós nesses 40 dias também somos convidados a olhar para este nosso Deus. Esse Deus que é apaixonado por cada um de nós. Você já pensou isso? Que Deus é apaixonado por você. Deus tem um carinho especial por cada um de nós. E nós somos muito jecatatu. O que retribuímos a Deus desse carinho especial? Quando você tem um amigo, uma amiga que tem um carinho especial por você, você sente isso aqui. Você também retribui a este amigo, ou a esta amiga, esse carinho. O que você retribui a esse Deus que é apaixonado por você? E que o profeta fala dessa paixão de Deus e que essa nova lei Deus vai imprimir nas entranhas a lei e vai inscrever nos corações das pessoas. E lá embaixo tem uma palavra muito forte. Não será mais necessário ensinar seu próximo e seus irmãos, dizendo, conhece o Senhor. Eu quando li essa passagem aqui, eu me perguntava, mundo afora, quem é que não conhece Deus? Quem é que nunca ouviu falar de Deus? Eu creio que é quase impossível. Eu creio que todos os povos, todas as nações têm escutado deste Deus. Temos formas distintas de chegar até Ele. Os muçulmanos. O Deus do muçulmano é o mesmo Deus nosso. Mas são formas diferentes de chegar até lá. Então essa palavra aqui, eu creio que também se fez uma profecia e que se realizou essa profecia com a nova aliança. Quem é esta nova aliança? É Deus que envia Jesus Cristo na nossa história para nos conduzir nesta nova aliança ao retorno ao Pai. Aonde já não haverá mais um templo. O templo de Jerusalém não haverá. E sim, cada um de nós é o templo de Deus. Não sabias que sois templo do Espírito Santo? Não sabias que o Espírito habita em vós? Foi interessante. Essa nova aliança mudou essa nossa realidade de povo. Agora não existe um único povo. E todos são filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. Falando da aliança, falando da nova aliança, essa aliança que é Jesus Cristo, também nós temos para o terço dos homens, que já começou, tem alguns grupos que fizeram a famosa consagração a Nossa Senhora, ou também conhecido como aliança de amor.
lá em Petrópolis, Teresópolis, né, um grupo fez no ano passado, está fazendo este ano, vários grupos no Norte e Nordeste estão fazendo, que é conhecido também, Aliança de Amor. E o que é fazer a aliança de amor com Nossa Senhora? É convidar ela, como Maria, ela é por excelência o templo do Espírito Santo, fazer uma aliança com ela para eu, agora que pertenço a Jesus Cristo, ao corpo místico de Jesus Cristo, que ela me acompanhe na minha fé, no crescimento da minha fé, que ela me eduque como educou Jesus Cristo. Quando nós fazemos uma aliança, nos consagramos a Nossa Senhora, ela se torna a nossa mãe na fé. Então nós estamos, este ano 2024, nós estamos agora lançando para o Terço dos Homens, vai ser preparado também um material adequado para os homens prepararem-se para esta aliança de amor. Essa aliança de amor foi feita também, né, pelo nosso pai, Padre Jonas, o fundador da Canção Nova. Ele fez essa aliança, e a aliança, quando a gente faz, ela não é uma aliança que poderíamos dizer no silêncio do nosso quarto que a gente faz. E sim, é um ato público, eclesial, poderíamos dizer, de que a gente faz num local concreto, a gente faz uma oraçãozinha, essa oraçãozinha ali eu vou levar sempre na minha vida, esta é a oração com a qual eu me consagrei a Nossa Senhora. E quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente faz esta aliança com ela, a gente assina o que a gente fala, o livro da aliança. Então a gente anota o livro, ou no livro aqui, o dia que a gente fez a aliança de amor, e esse livro, ele fica nos santuários. E o interessante do livro é que não é só o livro, mas o livro marca, né, de que naquele santuário eu fiz a minha aliança com Nossa Senhora, a minha consagração. Ademais, eu rezo por todas essas pessoas que também fizeram aliança com Nossa Senhora. Então nós criamos, né, uma grande corrente de solidariedade na oração por aquele que já fez a sua consagração, a sua aliança a Nossa Senhora. Eu vou deixar aqui o livro, né, o livro da aliança de amor. Somente que não se pode fazer a aliança de amor se realmente eu não estou inserido nesta nova aliança que é Jesus Cristo. Então eu tenho que estar inserido através do batismo. A aliança de amor com Maria, ela não substitui o batismo. Não substitui a aliança com Jesus Cristo, que é o nosso batismo. Ela quer ser um processo pedagógico de ajuda do meu crescimento relacional com Nossa Senhora, mas em direção ao centro que é Jesus Cristo. Então ela é a nossa mãe e educadora que nos acompanha nesse processo da fé. E tem uma metodologia pedagógica de a gente ir no dia a dia cultivando a fé. Porque não é falar que crescer na fé, crescer é um dom de Deus, é Deus que faz a gente crescer na fé. A gente tem os processos pedagógicos de ir cultivando, né, a caminhada na fé. Tem uma frase que diz assim: a ignorância é a corda com a qual o diabo leva muitas almas para o céu. E então, a aliança de amor quer cultivar que a gente não caia nessa ignorância, a gente não se agarre na corda do demônio, né? O processo pedagógico sempre nos mantém ativos na fé. Porque às vezes a gente fica muito passivos no nosso dia a dia. A gente não toma propósitos, a gente não age, a gente como que consome a fé, mas no dia a dia a gente
não toma propósitos de ação. Então, quando eu faço uma aliança com Nossa Senhora, eu sou proativo. A aliança antiga do povo de Israel, por que foi que os profetas criticaram muito o povo de Israel? Porque o povo de Israel não foi ativo naquela aliança com Deus. E muitas vezes nós, no dia a dia, podemos cair nessa inatividade da nossa fé. Eu vou contar uma história, mas eu creio que a história está aqui. Eu vou pedir para que ele conte, porque eu encontrei muito genial a história de hoje. Eu vou pedir para o diácono Melquisedeque, vem aqui à frente, diácono. Ele nem sabe o que é. Mas eu encontrei aquela história muito boa. Você vai contar para nós a história do camelo. Na verdade, eu ouvi e ela falou comigo. Disse que a mãe camelo tinha um filhote. E esse filhote perguntou à mãe se poderia fazer 3 perguntas a ela que ele não compreendia sobre a sua história. A primeira pergunta foi: mãe, por que nós camelos temos corcova? E a mãe disse: nós somos criados para o deserto, então todos os animais morrem no deserto. Nós não. Nós armazenamos a água na nossa corcova por causa do deserto. E aquele bebê ficou satisfeito com a resposta e fez a segunda pergunta: mamãe, por que nós temos patas tão compridas? E a mãe disse: meu filho, nós temos patas tão compridas porque nós somos do deserto. O que nos diferencia dos outros animais, então nós somos mais ligeiros, nós somos mais rápidos, então essas patas nos ajudam a caminhar no deserto. E aquele bebê filhote ficou satisfeito. E veio a terceira pergunta: mamãe, por que nós temos cílios tão grandes? E a mãe respondeu: meu filho, no deserto é muito comum tempestade de areia. E nós não conseguiríamos andar se nós não tivéssemos a proteção para os nossos olhos. E aí o bebê olhou para a mãe e disse: então, mamãe, a gente tem corcova para armazenar água para o deserto. Temos patas compridas para andar no deserto. Temos cílios grandes para nos proteger das areias do deserto. Mamãe, então me diz por que nós estamos presos dentro de um zoológico. Não adianta ter tudo e até ter dons. Isso serve muito para nós, religiosos, principalmente se a gente está no lugar errado. Não adianta Deus investir talentos que são dele, e a gente enterrá-los, porque simplesmente nós temos tudo, mas estamos no lugar errado. Talvez alguns homens que estão concluindo esse encontro conosco, assim como eu, precisavam relembrar isso. Deus investiu em nós, servos inúteis, mas os talentos, apesar dele, ele nos conferiu. Se estivermos no lugar errado, os cílios não servem, as patas compridas não servem, a corcova não serve, pura e simplesmente porque estamos no lugar errado. Gente boa, cada um de nós é um camelo. Cada um de nós recebeu de Deus os dons. E às vezes nós estamos fechados num zoológico. O que é o zoológico? Da minha cabeça. Os meus pensamentos que me escravizam para realmente eu colocar esses dons e que eles sejam úteis no dia a dia. De que adianta os cílios tão grandes, né, no zoológico? Incomoda, porque nunca vai ocupar. Então Deus tem colocado esses dons em cada um de nós, para a gente produzir, para nós crescermos, e às vezes nós ficamos presos nos nossos conceitos que a gente faz. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu não estudei. Ah, porque eu não sei falar bonito. Ah, porque eu nunca falei em público. Ah, porque... Então eu coloco ah, porque. E esse ah, porque são aquelas chaves que começam a me fechar totalmente. E aí junto fechar também a minha fé. Eu começo a ser
igualzinho o povo de Israel. Eu começo a ser infiel a Deus. Deus deu os dons para cada um de nós. Deus deu na primeira aliança os dons para o povo de Israel. O povo de Israel andou no deserto, mas esqueceu os dons que ele tinha. Nós também, essa nova aliança, cada um de nós é um povo de Deus. E nós ficamos presos em nós mesmos, presos em nossas rachaduras. O bonito que nós encontramos no evangelho de hoje são dois gregos, povo gentil que não pertencia ao povo de Israel. Eles vão ao templo e dizem assim: nós queremos ver Jesus. Vai lá e chama os discípulos de Jesus e fala com eles: nós queremos ver Jesus. Provavelmente lá no templo de Jerusalém havia os espaços. Então o espaço mais para fora era o espaço do povo dos gentios, templo dos gentios. E depois estava a parte do templo de Israel, que é do povo de Israel. Então o povo de Israel estava um pouquinho mais próximo do templo. Então provavelmente esses dois gregos estavam lá do outro lado, eles não podiam passar daquela linha, porque se eles passassem ali, eles eram castigados. Então eles chamam os apóstolos ali. Nós queremos ver Jesus. Interessante. É um povo que é chamado pagão, mas toca no coração deles. Nós queremos ver Jesus. Jesus já não é só para o povo de Israel. Jesus é para todos os povos. Imagine no coração desses dois gregos, né, conhecer quem que é esse homem de que tanto falam dele. Nós queremos ver Jesus. Como é esse rosto de Jesus? Como é a barba dele? Como é que ele fala? Qual é o tom de voz dele? Como é que ele dá a mão para a gente? Como que ele cumprimenta a gente? Como é esse Jesus? Nós queremos ver ele. Eu creio que o anseio desses dois gregos é o anseio também de todos os brasileiros, de todos os povos. Eu quero ver Jesus. Como é Jesus? Como é Jesus para mim? Hoje, no encontro nosso do Terço dos Homens, nós tivemos um bonito momento de adoração. E ali nós estávamos vendo Jesus, Jesus eucarístico, fazendo adoração de Jesus eucarístico. E a gente percebia nas pessoas que estavam fazendo adoração, a reação de cada um ali naquele momento de adoração. Provavelmente era um momento ungido, onde cada um estava se encontrando com Jesus, vendo o seu rosto, vendo a sua ação na vida concreta de cada um deles. Talvez ali a gente se deu conta daquela pequena semente. Se a semente não morre, não produz fruto. Talvez ali no diálogo com Jesus eu começo a olhar para dentro de mim mesmo e me dar conta o quanto eu tenho que renunciar, desfazer-se de mim mesmo para acompanhar este Deus, para acompanhar este Jesus nesse caminho. E é isso que Jesus pede para nós no caminho dos 40, no caminho da quaresma. Olhar para dentro e fazer o processo de conversão. Quais são as coisas que eu, Vandemir, tenho que deixar para crescer mais como um verdadeiro filho diante de Deus? Santa Teresinha tem uma passagem bastante bonita, que ela fala o seguinte: quero sofrer por amor, até alegrar-me por amor. Assim lançarei flores diante do teu trono, e de todas as que encontrar, as desfolharei para ti. No entanto, ao lançar minhas flores, cantarei. Ainda quando tenha que cortar minhas flores no meio dos espinhos,
e meu canto será tanto mais melodioso, quanto mais grande e punzante sejam os espinhos. Eu vou ler novamente. Quero sofrer por amor, até alegrar-me por amor. Assim, lançarei flores diante do teu trono e de todos as que encontrar, as desfolharei para ti. No entanto, ao lançar minhas flores, cantarei ainda, quando tenha que cortar minhas flores no meio dos espinhos. E meu canto será tanto mais melodioso, quanto mais grande e punzante sejam os espinhos. Aqui ela está comentando, né, desse desfazer-se, diminuir-se. A semente, se não morre, não produz frutos. A nossa relação com Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, a vida não é sofrida, a vida não é angustiante. Quem lê a história de Santa Teresinha, chega um momento que se angustia com ela, porque parece ser uma vida angustiante, uma vida pesada. E ela levava essa vida numa leveza impressionante, que causava, né, surpresa às outras irmãs que conviviam com ela no dia a dia. Mas por causa do quê? Da relação dialogal que ela tinha com Deus. Ela se sentia um pequeno instrumento de Deus. Eu quero ser uma bolinha pequenininha para você, Deus Pai, brincar comigo no dia a dia. Você vem as alegrias para mim, é para a tua glória. Mesmo que os sofrimentos me atinjam, é para a tua glória. Deus, gente boa, com os filhos que Ele faz aliança, que é o nosso batismo, Ele não quer coisas desagradáveis, coisas negativas. Talvez Ele permita para que eu cresça, para Ele dar mais coisas para mim. Deus nos educa, Deus não é paternalista. Sempre lembre disso aqui. Eu creio que talvez até para, aqui já é uma ideia minha, talvez até para as graças, quando Ele tem que conceder para cada um de nós, Ele nos educa e nos prepara para essas graças. E às vezes nós no dia a dia não gostamos dessa preparação para Deus. O criticamos. Não abrimos nossos corações para que Deus vá agindo e preparando para coisas maiores. Porque nós temos que tomar esse princípio de Santa Teresinha, de olhar a vida diária, as coisas ordinárias que a gente faz de maneira extraordinária. Estou sofrendo isso, mas eu quero oferecer esse sofrimento ao Senhor. Ele é muito mais do que esse sofrimento. Que esse sofrimento faça eu crescer. Tem um ditado na parte comercial que diz assim: se você não é capaz de perder no comércio, você não é capaz também de ganhar. Podemos trazer para a nossa vida do dia a dia com Deus. Se eu não sou capaz de sofrer, eu não sou capaz de receber as graças de Deus. Porque quem ama não sofre. Quem ama até o sofrimento, ele lê de uma outra perspectiva. Por exemplo, o rapaz, um exemplo bem prático, o rapaz que ama a sua namorada que vive do outro lado da cidade. À noite não tem transporte. Ele vai a pé. Toda a cidade para visitar a sua namorada. Aí conta para outro dizia: que tonto, fazer tanto esforço assim para ver a namorada. Claro, quem não ama, atravessar a cidade é muito esforço. Quem ama, o atravessar a cidade é como que uma poesia. Porque por detrás está o amor. Então o sofrimento depende do ângulo que nós lemos ele na nossa vida. E se existe amor, não existe sofrimento. Então vamos pedir pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, que nesse tempo que está encerrando já a Quaresma, próximo domingo já é o Domingo de Ramos,
que a gente possa crescer mais nessa relação filial com Jesus Cristo, que esta nova aliança esteja realmente inscrito no meu coração, nas minhas entranhas, que eu possa viver mais despreendido de mim e que eu não seja um camelo no zoológico, que eu realmente seja um camelo no deserto, onde eu possa colocar todos os meus dons, as minhas qualidades para produzir. Que sejam úteis esses dons que Deus deu para cada um de nós. Vamos pedir que nossa querida Mãe de Deus também nos eduque nesse caminho da fé do dia a dia.